Você já se sentiu cansado ao tentar ser criativo e produtivo ao mesmo tempo? Como se sua mente fosse uma máquina cheia de ideias brilhantes, mas ao mesmo tempo precisasse bater metas, entregar tudo no prazo, responder mensagens, manter a rotina em dia, etc, etc. Se sim, esse episódio é pra você. Hoje a gente vai falar sobre o dilema silencioso, mas muito real. O peso de tentar ser criativo e produtivo ao mesmo tempo. E mais do que isso, como aliviar esse peso e reencontrar leveza no processo de criação. Então, antes da gente começar esse papo, faça um favor a si mesmo e respira fundo, solta o celular, deixa a ansiedade lá fora, junto com as notificações. E permite estar aqui, só escutando e assistindo esse vídeo. Porque talvez, só talvez, essa conversa vai aliviar um peso que você carrega há um tempo e nem percebe mais. A verdade é que a gente vive numa cultura onde descansar é quase um pecado. Onde criar algo só tem valor se for entregue rápido, com consistência, número e engajamento. Mas e a criatividade? Ela não nasce sob pressão. Ela nasce no espaço, no tempo, na pausa. A gente cresce ouvindo que tempo é dinheiro, mas e quanto à arte? E quanto ao tempo de inspiração? A lógica capitalista da produtividade transformou o ato de criar, algo tão natural e humano, em apenas uma lista de fazer tarefa. Vamos falar um pouco sobre isso? O capitalismo, em sua essência, é um sistema que se baseia na acumulação de capital, na produtividade constante e competição. Dentro dessa lógica, o valor de uma pessoa é frequentemente medido dentro da capacidade dela de produzir, entregar resultados e gerar lucro. Não apenas para si, porque isso não é o suficiente, mas para a empresa, para a marca e para as plataformas. Isso cria uma cultura onde o fazer mais é constantemente glorificado, e o descanso, o lazer e o tempo livre são vistos como fraquezas ou perda de tempo. Aquela imagem ideal do trabalhador incansável se torna um exemplo, mesmo que isso custe a saúde mental e física de quem está tentando seguir esse modelo. Essa pressão se intensifica com a hiperconectividade e o crescimento da economia da atenção. Nas redes sociais, por exemplo, os criadores de conteúdo sentem que eles precisam estar constantemente postando ali, engajando, produzindo mais e melhor para não ficar para trás. O algoritmo recompensa a constância e o mercado recompensa quem aguenta mais tempo sem pausar. O problema é que essa lógica trata os seres humanos como máquinas, e são essas máquinas que nunca podem parar, não os seres humanos. No fundo, o capitalismo transforma tudo em produção, até a criatividade. O ato de criar, que antes era associado à expressão, criação, o ato de transformar, hoje em dia é muito visto como performance, e quem não entrega não monetiza. Isso gera um ciclo de ansiedade e esgotamento, onde muitos criadores passam a se sentir culpados, até mesmo quando descansam, porque eles têm aquela frase internalizada em que muitos criadores se sentem culpados, até mesmo quando descansam, porque internalizam a ideia que eles só estão fazendo algo de valor quando eles estão sendo úteis para alguma coisa. Ou seja, a gente passou a pensar que a gente precisa estar produzindo constantemente para ter a permissão de existir como criador, como se só tivesse valor quem está entregando sem parar. Um estudo da Gallup mostrou que 76% dos trabalhadores criativos se sentem mais estressados quando precisam manter uma rotina rígida de produtividade. Ou seja, quanto mais você tenta forçar uma entrega constante, menos criativo você se sente. Não é preguiça, é ciência, é o seu cérebro tentando te proteger. Criar e produzir ao mesmo tempo é como correr e meditar ao mesmo tempo. São movimentos opostos. Um exige velocidade e outro exige presença. Ser criativo é ter a mente solta, conectada com emoções, sentidos, histórias. Ser produtivo é colocar a nossa mente num cronograma e dizer para ela: você tem 30 minutos para fazer algo brilhante. E isso não funciona. Clarice Lispector, que é uma das minhas autoras favoritas, desenvolveu um processo criativo extremamente introspectivo e de uma escuta sensível, a qual ela mesma chamava de não saber. Para Clarice, escrever não era um ato técnico ou planejado, mas uma experiência existencial, onde sentimentos como coragem, preguiça, desespero e esperança se entrelaçavam. Ela descrevia a escrita como um processo feito por erros existenciais e de uma atenção vegetativa, onde o que parecia ser nada revelava-se como o próprio contato assustador. Tá, a gente tá entrando num papo muito profundo, mas eu juro que eu tenho um ponto. Em suas crônicas, Clarice constantemente questionava o próprio ato de escrever, demonstrando uma relação meio ambígua com a linguagem. Ela escrevia de mãos dadas com o não saber, ultrapassando a ordem significante e relutando em se conhecer como escritora profissional. Esse distanciamento entre a tradição literária existente permitia que ela explorasse essa escrita que se aproximava do devaneio poético, sabe? Isso tudo de acordo com estudiosos que relacionavam sua escrita poética ao devaneio de Gaston Bachelard. Não sei quem é esse divo, mas tá aqui na minha pesquisa.
Mas voltando aqui, Clarice era conhecida por sua aversão a rotinas rígidas de escrita. Ela não se isolava no quarto para escrever, como muitos imaginam, mas deixava que sua escrita surgisse de forma espontânea, muitas vezes em meio a atividades cotidianas. Seu filho Paulo mencionou que ela jamais escreveu trancada num quarto com um cachimbo na boca, desmistificando essa imagem da escritora reclusa. E eu acho que o mais interessante é que essa abordagem refletia em sua obra, onde a linguagem dela fluía de maneira única, revelando uma escritora que escrevia não para explicar algo, mas para sentir e fazer sentir. Ou seja, ela não escrevia sobre pressão, ela respeitava o tempo interno, o ritmo da alma. E eu te pergunto agora, qual foi a última vez que você teve uma ideia incrível sem estar correndo contra o relógio? A criatividade, ela é cíclica. Tem dia de luz, tem dia nublado e tem dia escuro também. A gente não é uma máquina, sabe? Tem época que a nossa mente fica borbulhando ideias e tem fase que tudo parece travado. Uma coisa legal é que seu cérebro, ele alterna entre dois modos, o modo focado e o modo difuso. O modo focado é caracterizado por uma atenção concentrada e direcionada. Ele é ativado quando a gente está fazendo alguma tarefa que exige concentração intensa, como, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma conta de matemática ou quando a gente está aprendendo um novo idioma. Nesse estado, usamos partes específicas do nosso cérebro para processar informações de forma lógica e sequencial. Por outro lado, o modo difuso ele é ativado quando a gente está fazendo alguma coisa para relaxar ou que não exige tanta concentração, como caminhar, tomar banho ou até dormir. Nesse estado, o cérebro faz conexões mais amplas e criativas, permitindo insights e soluções inovadoras para problemas complexos. É comum que ideias criativas surjam nesses momentos de relaxamento, porque o cérebro está livre para explorar associações não lineares. E assim, os dois modos são importantes para a gente usa muito os dois. A Barbara Oakley, professora de engenharia na Universidade de Auckland e especialista em neurociência cognitiva, destaca que o cérebro precisa alternar entre o modo difuso e o focado para aprender de forma efetiva. Ou seja, alternar entre esses dois modos pode potencializar a nossa criatividade e a nossa capacidade de aprendizado. Mas o ponto legal que eu achei aqui é que sabe quando você tá tomando banho e aí vem a solução de todos os seus problemas? Pois é, isso é o modo difuso trabalhando. Agora que a gente já entendeu o peso da cobrança entre ser produtivo e criativo ao mesmo tempo, eu quero te convidar a olhar pra frente. Porque sim, existe um caminho mais leve. E ele começa com hábitos simples, mas muito transformadores. A primeira coisa é criar blocos criativos sem metas. A gente tá muito acostumado a produzir com prazo, entrega, valor, mas aí a gente se esquece de brincar com as ideias, de testar sem medo, sabe? De escrever algo sem saber onde vai dar exatamente. Criar esses blocos criativos significa reservar um tempo, pode ser, por exemplo, 1 hora por semana, onde você se permite rabiscar, escrever, cantar, tocar alguma coisa, sem essa pressão de ser postado. A ideia é que é devolver à criatividade o seu estado original, o da liberdade. Porque quando você tira essa pressão da ideia, você convida a inspiração a sentar do seu lado. A segunda ideia é se desconectar por pelo menos 2 horas no dia. Isso pode parecer difícil, especialmente para quem trabalha com redes sociais, e eu me incluo nisso, mas a ciência é clara. Notificações constantes reduzem drasticamente a nossa capacidade de foco e principalmente na nossa capacidade de entrar em estados criativos profundos. O seu cérebro precisa de silêncio, ele precisa de tédio, precisa parar de reagir o tempo todo para criar algo novo. 2 horas pode parecer muito, mas você pode não começar com isso, inclusive eu não te indico começar com 2 horas. Comece com 30 minutos sem estímulo digital e aí depois você vai aumentando aos poucos. E a recompensa é real. Mais clareza, mais foco e ideias muito mais autênticas. A terceira prática é usar ferramentas mais leves para organizar suas ideias. Não dá para confiar só na memória, mas também não precisa montar um planejamento militar, sabe? A ideia aqui é usar o que quer que você usa, seja um planner, seja um Notion, seja o Google Calendário, como diários criativos mesmo, sabe? Tá ligado naquela ideia que vem do nada? Anota ela. Um trecho de um roteiro que surgiu no meio da rua? Registra. Uma inspiração de imagem, cor ou som? Salva. O objetivo dessas ferramentas não é controlar o seu processo, mas te dar um espaço seguro para guardar essas ideias até elas estarem prontas e maduras o suficiente para nascer. Isso reduz a ansiedade de esquecer algo e tira um peso da mente, que aí vai passar a funcionar com mais leveza. A quarta é nutrir sua mente com mais leitura do que redes. Se você quer criar algo que toque as pessoas, você precisa se alimentar de coisas mais profundas do que seu feed. Ler livros, ouvir bons podcasts, assistir filmes que emocionam, tudo isso vira material criativo
interno. Como diz Austin, o autor de Hobby como um artista, você é o que você consome. Um criador que só consome conteúdos rasos vai acabar criando algo que já existe. Mas quando você mergulha em leituras que envolvem você, sua mente começa a conectar referências únicas. E é aí que nasce a autenticidade. E isso eu tô falando pra mim mesma também, tá? Eu era uma leitora ávida. Eu já cheguei a ler 80 livros por ano. Mas, nos últimos 2 anos, eu parei de ler. E eu tô tentando voltar à leitura e tá sendo um processo bem difícil. Mas eu não desisti. Eu ainda vou conseguir. E é isso, gente. Vamos nessa juntos. Mas enfim, por fim, a quinta prática é não confundir produtividade com pressa. Essa talvez é a mais difícil, mas é também a mais libertadora. A produtividade que realmente importa é aquela que respeita o tempo das coisas. Criar com pressa é muitas vezes empacotar nossa criatividade num saquinho de ansiedade. Não adianta nada fazer 5 vídeos por dia se nenhum deles te representa. O tempo criativo não é medido em horas, mas sim em presença. Um texto que você escreve numa tarde de conexão é muito mais valioso do que 5 textos que você escreve no automático. Então sim, seja produtivo, só que com intenção, com verdade, porque só assim você vai conseguir sustentar esse caminho sem se perder de si mesmo. Agora que já falamos sobre essas dicas, eu quero falar com a parte sua que tá cansada. Você não é menos criativo porque precisa de tempo. Você não é menos produtivo porque você às vezes trava. Isso se chama humanidade e integridade criativa. E prestem atenção, porque a comparação é um veneno, viu? Porque você não vê o processo dos outros, você só vê o resultado, sabe? E aí você fica vendo aquilo e acha que tá ficando pra trás, quando na verdade você só tá respeitando o seu ritmo. Existe uma ideia muito perigosa rodando aí no meio da criatividade, aquela que o criador que é mais eficiente é aquele que consegue ter uma linha de montagem certinha, sabe? Mas se a gente parar pra pensar, isso é mais uma lógica industrial do que humana. E é justamente isso que a gente se encontra no livro O Caminho do Artista. Olha, eu vou falar sobre O Caminho do Artista aqui agora, porque foi o único livro que eu pensei que se manifestava com o que eu concordava nesse aspecto. Mas, basicamente, eu nunca terminei de ler O Caminho do Artista. Eu abandonei ele porque eu estava de ressaca literária e não andou. Então, assim, só dando esse alerta mesmo. O que eu pude pegar do livro já foi valioso pra mim, então é isso que eu quero falar aqui. A autora defende que a criatividade tem um tempo próprio, um ritmo que não pode ser forçado. Ela escreve que a criatividade é um fluxo que precisa ser recuperado com gentileza, não com cobrança. E essa frase é um convite para uma reconciliação com o nosso próprio ritmo, porque criar não é uma linha reta, é um processo cíclico. Em alguns dias você vai sentir tudo fluir com clareza, e em outros você não vai conseguir escrever ou desenhar uma linha e tá tudo bem. O Caminho do Artista é mais do que um livro, é um método. Então, é um livro para quem tá em bloqueio criativo e ele é meio que um cronograma de atividades que você pode fazer para se reconciliar com sua criatividade. E nesse método, a autora ela recomenda páginas matinais, onde você escreve à mão 3 páginas por dia, todas as manhãs, sem se preocupar muito com o resultado. E sim, isso vale para pessoas que também não são escritoras. Vale para qualquer artista, ator, atriz, escritor, artista visual, designer, qualquer um. Porque o objetivo não é criar algo útil, é limpar o ruído interno, sabe? Tirar da frente, logo ali de manhã, toda a ansiedade, a autocrítica, qualquer pensamento que bloqueie o fluxo criativo. Esse exercício simples mostra uma coisa valiosa, que nem todo passo criativo precisa ser visível. Às vezes, o que parece estagnação é, na verdade, uma incubação de uma transformação interna. Outro conceito marcante do livro é a caminhada do artista. Eu, honestamente, não lembro se é caminhada do artista ou se é encontro com o artista. É alguma coisa nesse gênero, gente. Mas, enfim, é um exercício onde você tira um tempo toda semana para nutrir a sua biblioteca visual. Um passeio, uma ida ao cinema, visitar um lugar bonito. A autora diz que criatividade é como um poço. Você não pode esperar ficar tirando água ali dele para sempre se você não o reabastecer. Essa metáfora me lembra, pelo menos, de que ser criativo também é saber parar de vez em quando. Saber se inspirar, saber ouvir o seu próprio tempo. Portanto, é um ato de respeito. É reconhecer que você não é uma máquina de fazer conteúdo. Você é um ser humano com emoções, fases e uma voz única que merece tempo para crescer. A produtividade que vale a pena é aquela que se alinha com quem você realmente é e não com o cronômetro do mercado. Como a autora diz, a arte nasce do mistério, não do
controle. A verdade é que viver da própria criatividade é um presente, mas também é uma responsabilidade emocional gigante. A gente não pode mais aceitar esse discurso de que para ser relevante, você precisa estar produzindo constantemente. Isso não é sustentável e para piorar, mata a sua voz autêntica. Se você chegou até aqui é porque esse tema te interessa. Talvez você também esteja cansado dessa corrida infinita, mas eu quero te lembrar com carinho e com firmeza de que você não deve nada pra ninguém, a não ser que seu nome esteja no Serasa. Aí você deve. O seu valor não tá no volume de conteúdo que você entrega, mas sim na verdade que você coloca em cada coisa que você cria. Se permita descansar sem culpa, se permita criar sem plano e principalmente se permita existir fora da lógica de performance. Porque quando a gente desacelera, a criatividade respira. Quando ela respira, ela floresce. No seu próprio tempo, mas ela floresce. Obrigada por dividir esse momento comigo. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo também. E se você quiser continuar essa conversa comigo, me chama lá no Instagram ou no TikTok e vamos conversar um pouco. As minhas redes estão linkadas aqui embaixo. Ah, e sempre deixando claro, se você quer um orçamento comigo de alguma identidade visual, design de post, qualquer coisa desse tipo, eu deixo sempre o meu número para orçamentos aqui embaixo também. A gente se encontra no próximo episódio e até lá, com mais presença, mais criatividade e menos pressa.